Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série Os Ensinamentos de Jesus. Dessa vez nós vamos ler de Mateus 18 em diante. Lembrando a todos que o intuito dos nossos vídeos, é trazer de uma forma mais simples, de uma forma mais explicada, de uma forma mais pura, os ensinamentos do Mestre Jesus. Mostrando que esses ensinamentos não nos prendem a nenhuma instituição religiosa. Que instituições essas que querem enriquecer e enriquecer os seus líderes, através de ensinamentos muitas vezes deturpados. Então, peço a vocês que deem seus likes, compartilhem nossos vídeos, enviem nossos vídeos no WhatsApp, enviem nossos vídeos nas redes sociais aí para pessoas que vocês conheçam, para que todos possam ampliar as suas mentes e se desprender do sistema religioso escravizante. Mostrando que Jesus liberta a consciência, liberta o espírito, liberta o ser, Não nos prendendo, novamente, eu digo, não nos prendendo a instituições religiosas, nem a dogmas, nem a rituais. Então vamos lá, Mateus 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Essa parte, gente, é uma parte muito importante, muito interessante. Só entra no reino dos céus aquele que evoluiu, aquele que, como dizem, está salvo, não é? Portanto, Jesus aqui, ele coloca como regra que devemos nos converter. Converter não tem a ver com você se converter a essa ou aquela religião. Converter tem a ver com você identificar um comportamento negativo e se converter, se modificar. Tanto é que ele continua aqui falando: converter de não vos tornardes, ou seja, devemos nos tornar como crianças. O que significa tornar como criança? Criança representa um símbolo de pureza. Então Jesus, simplificando aqui, Jesus ele fala assim: aquele que não se tornar uma pessoa pura não conquistará o reino dos céus. Então, vamos continuar. No item 4 ele fala: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se humilhar não significa se rastejar, não significa se fazer de coitado. Se humilhar significa um comportamento puro, simples, humilde, como uma criança. Como uma criança é ingênua, ela faz as coisas, ela não tem a maldade que o adulto tem. Ela não tem a vaidade que o adulto tem. Então ela faz as coisas sem pensar se está passando vergonha, se não está. Ela não está nem aí para isso. Ela simplesmente faz. Se ela tiver que te abraçar, ela vai te abraçar. Se ela tiver que sorrir, ela vai sorrir. Se ela tiver que te dar um beijo, ela vai te dar um beijo. A criança é assim, simples, pura, direta. Então é nesse sentido que Jesus fala de se humilhar. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, Jesus, não quer dizer que Jesus vai se transvestir ou se fazer parecer de uma criança para nos testar. Mas ele quer dizer o seguinte, que aquela criança o representa, porque ele também é puro. Então, ele continua: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Então ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que toda vez que o nosso comportamento exemplificar uma coisa negativa para uma criança, vamos dizer assim, vamos dizer que eu me drogue, que eu faça coisas erradas, né? E por seguir meus exemplos, alguma criança ao me ver, né, queira seguir meu exemplo, faça a mesma coisa que eu. Essa criança tropeçou. Essa criança errou. Eu sou responsável pelo erro daquela criança. Eu, por causa do meu exemplo, fiz com que ela errasse. Então, com isso, eu criei karma para mim. Eu criei um karma muito negativo para mim. Por isso que Jesus faz essa simbologia com alguém amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no fundo do mar. E ele diz mais: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então, ele quer dizer o seguinte, né? O escândalo significa erro. Significa as coisas erradas que vão acontecer. É normal, numa fase de crescimento, as pessoas errarem. Mas quando você errar, você vai estar criando karma para você. Por isso que ele diz: ai do homem pelo qual vem o escândalo. Esse ai significa que, coitado daquele homem, ele está criando um karma para ele. E continua: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Então, quando ele fala assim, se os teus pés e tuas mãos te fazem tropeçar, significa assim, se esse erro que você, essa tentação, né, para você é uma coisa tão forte, corta de ti. Deixa de praticar. Porque é melhor você entrar numa vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Fogo eterno significa que você vai queimar, já falamos sobre fogo. Fogo simboliza purificação através da dor. E eterno não significa que Deus vai te jogar num local e esquecer de você lá para a vida toda, não. Significa, sim, um tempo indeterminado. Então, toda vez que você, o seu pé, a sua mão, os seus olhos, alguma coisa te faz tropeçar, né? No vício, nas ostentações, na vaidade, no egoísmo, no orgulho, ou seja, em todas as negatividades que tem na vida, aquilo que te faz tropeçar irá criar um karma para você muito negativo. E esse karma é comparado ao fogo eterno. E Jesus continua e diz: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 e seres lançado no inferno eterno. Então, ele faz de novo a mesma menção, né? Ele quer dizer o seguinte: se o teu olho, o olho significa significa intenção. Então, para onde eu olho, eu tenho intenção, eu julgo, eu faço isso, faço aquilo. Então, esse julgar, essas intenções negativas, se esse vício, né? Eu olho, por exemplo, para uma mulher, me sinto atraído, me sinto excitado, etc. Então, os meus olhos me fazem pecar. O meu jeito de olhar, a minha intenção ao olhar me faz pecar. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas essa intenção que me faz pecar, eu tenho que cortar, arrancar essa intenção de mim. Porque senão eu irei sofrer
né, comparando ao inferno de fogo, ireis sofrer para resgatar esses erros, para recompensar esses erros. E continua. No item 10, Jesus diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes a 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Ou seja, não é da vontade de Deus, né, que nós erremos, que nós nos embrenhemos, nos percamos nos pecados, nos erros. Então, por isso ele fala que é mais alegria, né, dá esse exemplo aqui, é mais alegria quando um desviado, não é desviado da igreja, não é desviado da instituição religiosa, nada disso. É desviado do caminho do bem, do caminho da pureza e do caminho do amor. Quando um desviado, né, ele encontra o seu caminho de novo, há mais alegria no céu do que pelas 99, entre aspas, ovelhas que não se extraviaram. Continuando. Se teu irmão pecar contra ti, irmão aqui não é somente irmão de sangue, são todas as pessoas. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, chama ele no canto, conversa com ele, né? E tenta fazer as pazes. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, se ele não te escutar, você chama mais uma ou duas pessoas para te ajudar a tentar fazer a cabeça dele, para tentar fazer as pazes, para que se apazigue a situação. Se ele não os atender, dize-o à igreja. A igreja é a comunhão das pessoas. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio ou publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, tudo que fazemos aqui reflete do lado de lá, seja quando ligamos, né, o positivo, ou como desligamos o negativo. Tudo reflete do outro lado. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não significa que 2 ou 3 vão estar reunidos em nome de Jesus, como diz assim, né? Estamos aqui em nome de Jesus. Não é isso. Estamos aqui em nome do amor, em nome do bem. O amor representa Jesus. O bem representa Jesus. Quando 2 ou 3 estão ali, a energia dele também está ali. É nesse sentido que ele quer dizer. Continuando no item 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes.
O 7, pela Cabala, o 7, pela numerologia, né? Ele simboliza o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, por exemplo. Né? Existem 7 ciclos. O 7 ele significa um ciclo completo, a perfeição, eternamente. Então, quando Jesus fala que devemos perdoar 70 vezes 7, significa que devemos perdoar infinitamente. Mas vamos entender o que é perdão. O perdão não é você passar a mão na cabeça. Tá? Perdão não é uma pessoa errou e você vai lá, passa a mão na cabeça, esqueceu, acabou, vamos zerar daqui. Não. Perdão é o seguinte: se uma pessoa te roubou, né, você leva a ela às autoridades e ela será punida. Muitos vão falar, então você não perdoou, porque se perdoasse tinha que deixar para lá. Não. Perdoar significa você não guardar o mal no seu coração. Porém, aquela pessoa, pelo erro que ela cometeu, ela necessita ser repreendida, ser punida, né, algumas vezes, ter um castigo para que ela venha aprender que o que fez foi errado. Então vamos continuar. Continuando aqui, né, falando sobre o perdão, isso também representa que Deus nos perdoa infinitamente. Muitas pessoas falam a justiça de Deus, Deus é vingativo, porque se você não fizer isso, Deus vai te jogar no inferno. Não é Deus que te joga. O inferno, né, como já explicamos a questão do inferno, já explicamos a questão do fogo, né? Inferno simboliza sofrimento e fogo simboliza purificação através do sofrimento. Inferno simboliza um local no plano espiritual de sofrimento. E eterno significa que você vai ficar lá por um tempo indeterminado. Não significa que é para sempre, que Deus vai esquecer você lá e pronto, acabou. Não significa isso. Né? Então, não é Deus que te joga nesses locais. Não é Deus que te força a sofrer. O sofrimento é uma consequência do seu erro. Se você pegar, colocar o dedo na tomada ali, você vai tomar um choque. Não foi Deus quem fez o choque percorrer por você. O choque já existe. A eletricidade já existe. O tomar o choque foi a consequência de você ter colocado o dedo na tomada. Então, toda vez que você erra, tem uma consequência. E essa consequência, no caso, errar espiritualmente, errar moralmente, né? Essa consequência te leva a um, entre aspas, inferno, ao fogo, né? A um karma. Então, tudo isso são consequências dos seus erros. Então, Deus te perdoa. Deus não guarda dentro dele o mal que você fez. Ele já te perdoou. Ele já te perdoa antes de você fazer qualquer coisa, porque ele sabe que você é falho. E ele também te dá a oportunidade de você acertar depois. Vamos continuar. No item 23, Jesus diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe
a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer de teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se, o senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Então nós vemos aqui que o perdão, ele existe. Deus não guarda o perdão dentro de si. Porém, a pessoa precisa ser punida, passar por um castigo, para com isso aprender e não vir a fazer com os outros também aquilo que não queria que fosse feito com ela mesma. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um de seu irmão. Então, Jesus fala que sim, assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo, ou seja, dentro de nós, o perdão tem que ser dentro de nós. Aquela pessoa que errou, ela pode ser punida, pode passar por um castigo. Porém, eu não tenho que me vingar. Não tenho que guardar dentro de mim o mal que ela fez. Então esse foi Mateus 18, no nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.